A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui nos encontramos, queremos agradecer a Deus para este dia que Ele nos concede, que tenhamos um dia abençoado e vivido na presença dEle. Agradecemos a Deus por estes momentos que Ele nos concede para estudarmos juntos a Sua Palavra. Também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que clicam no dedinho de joinha. Também, se você ainda não é inscrito, entre no YouTube, digite Hora Tranquila. Ali vai aparecer o nosso canal, você clique em inscrever-se e já estará inscrito. Queremos também agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Nós mandamos aqui um alô especial para Naires Greenwald, lá em Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Ela está parabenizando o esposo Arlindo, que hoje está completando mais um ano de vida. Ednilza Macedo Soares, é de Ribeira do Pombal, na Bahia. Valdenice Cani, ela manda um abraço especial para sua mãe Margarida Cani e para sua irmã Valdineia, lá em Nanuque, Minas Gerais. Ana Neves, ela está sempre acompanhando, também sua neta Rafaela, são lá de Manaus, Amazonas. Terezinha Santana está mandando aqui um alô especial para Mariana, que também está sempre acompanhando os estudos. Dilza Flora é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela compartilha com várias pessoas e também ela está sempre orando por mais de 100 nomes que ela tem no seu caderno de oração, nomes que nós aqui citamos. Deveremos estar sempre orando uns pelos outros. Nós iremos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, por mais um dia que nos concedes e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa vida, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por problemas físicos, materiais, espirituais. Tu conheces cada um. Também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que o Teu poder esteja sobre cada um, concedendo as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que têm comentado no canal Hora Tranquila os estudos que fazemos. Isso nos ajuda muito a nos mantermos com esse objetivo de gravar todos os dias os estudos para que possamos crescer espiritualmente. E como temos dito a vocês, esses estudos pela manhã nós gravamos alguns dias antes, como hoje, por exemplo, nós estamos aqui no dia 6 de setembro, já tem uns 2 ou 3 dias que eu gravei, porque senão nós não damos conta de atender a todos e também tem um momento de oração à tarde que todos participam. Ficamos agradecidos a Deus. Se você quiser parabenizar alguém, mandar um abraço especial, mande sempre pelo menos uma semana antes do que você deseja que a gente fale aqui, para que possamos falar no dia que você gostaria de ouvir, tá bom? Ficamos então felizes por ter você aí conosco, não importa o lugar que você esteja, a cidade, o estado, o país, e importante é que estamos juntos em torno da Palavra de Deus. Estamos estudando o capítulo 6 de Efésios, versos de 1 a 9, essa semana. Já estamos quase chegando ao final desta carta de Paulo e ficamos agradecidos a Deus por termos, durante algumas semanas, já estudado este livro. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós passamos a conhecer um pouco da cultura daquela época para a qual Paulo escreveu e também adaptando e trazendo para nós hoje, transportando para nós hoje. Todos os conselhos da Palavra de Deus são válidos em qualquer época, em qualquer tempo e para qualquer etnia. A Palavra de Deus ela é única, ela é uma só e ela atende às necessidades de todos. Ontem nós falamos aqui sobre a escravidão no tempo de Paulo. E como nós sabemos, os senhores, os donos dos escravos, normalmente agiam com muita violência contra os escravos, principalmente contra aqueles que não gostavam de trabalhar. Aqueles que faziam hora, corpo mole, e eles tinham que trabalhar. E então, Paulo escreveu essa carta para ser lida nas igrejas onde eram os lares e onde era nos lares e onde ali se reunia
os senhores cristãos, né, senhores de escravos, e também os escravos que eram cristãos se reuniam na sala ali para ouvir esta carta ser lida. E então, Paulo aqui aconselha aos senhores para que tratem os seus escravos como se estivessem se relacionando com o Senhor. Eles deveriam ser justos com os escravos. Eles não poderiam somente exigir que os escravos se matassem de trabalhar para dar lucro ao seu senhor, mas que eles tratassem os escravos como um ser humano. Apesar de ser escravo, ele era um ser humano. E então, Paulo aqui aconselha aos escravos para que fossem também leais ao seu senhor. Aqui em Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, eu vou ler para vocês. Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, Paulo, ele diz: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Sempre, Paulo, ele está admoestando aqui em sua carta aos Efésios para que as pessoas fizessem como se estivessem fazendo ao Senhor. Então ele diz aqui para os escravos: sejam leais aos seus senhores. Não façam corpo mole, não fiquem aí fazendo de conta que você está trabalhando, mas faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Então é diferente. A pessoa cristã, ela sempre vai procurar fazer o que está sendo feito da melhor maneira possível, como se estivesse fazendo para Cristo, para o Senhor. Não é somente para agradar o patrão, não é somente para bajular o patrão que nós vamos trabalhar, ou também só na frente dele que nós vamos fazer as coisas e depois que ele virar as costas, nós vamos ficar ali matando tempo e esperando a hora passar para poder ir embora. Isso falando para nós hoje que é relação de patrão e empregados. Então nós temos sempre que obedecer ao nosso patrão, e naquela ocasião os escravos obedecerem ao Senhor, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Nós lembramos que os senhores de escravos daquela época de Paulo, eles foram diminuídos por Paulo, diminuídos no sentido de que, como senhores aqui na terra, eles precisavam estar também temendo e servindo o Senhor real, o Senhor celestial. É o que ele escreveu aqui em Efésios capítulo 6, verso 5. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Então, sempre Paulo coloca Jesus em primeiro lugar. E aqui Paulo está apontando essa substituição de forma mais clara, quando ele afirma que os escravos deviam oferecer serviço genuíno, como escravos, não de seus senhores, mas como servos de Cristo. Está aqui no verso 6. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Então, é esse o conselho e a orientação que Paulo está dando, para que eles estivessem oferecendo um serviço genuíno, o melhor que eles pudessem fazer, como se estivessem fazendo para Jesus. E, segundo o apóstolo Paulo, esse trabalho de escravo que eles eram obrigados a fazer, eles deveriam fazer de todo o coração, fazer com sinceridade, como se estivesse dirigindo esse trabalho a Deus. Então, não é fácil às vezes nós mudarmos a mentalidade das pessoas. E Paulo também, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele não estava querendo fazer uma revolução social entre as pessoas, não. Ele estava sempre apresentando a Jesus, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Muitas pessoas cristãs,
elas se julgam incapazes de fazer certas coisas, incapazes de obedecer e fazer a vontade de Deus, mas se nós buscarmos em Jesus, buscarmos em Deus a força, o poder, nós realizaremos. Então sempre o apóstolo Paulo está aqui procurando mudar a mentalidade das pessoas e, consequentemente, as pessoas tendo a mentalidade mudada, a sua forma de pensar e como eles agiam naquela época, isso vai fazer com que haja uma revolução social entre essas pessoas, mas somente aqueles que forem moldados pelo poder de Jesus em suas vidas. E o apóstolo Paulo, ele vem incentivando então que esses serviços fossem realizados positivamente e como se eles estivessem fazendo para Jesus e não para as pessoas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, versos 19 e 20, Pedro ele escreveu: porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então Paulo, melhor dizendo aqui, Pedro, ele está falando novamente com relação a escravos que eram açoitados quando eles agiam mal, quando eles não queriam fazer a vontade do patrão, o que o patrão mandava, eram açoitados violentamente. Agora, ele falou que não havia mérito nenhum nisso, quando eles apanhavam, eram açoitados por terem agido mal. Mas quando as pessoas eram açoitadas por amor a Cristo, por terem feito a coisa boa, então eles deveriam suportar isso com paciência, porque Deus se agrada de cada um daqueles que agem com paciência em momentos em que eles são tratados injustamente. E isso trazendo para nós hoje também. Se nós estamos prestando o nosso trabalho ao nosso patrão da melhor maneira possível, certos de que estamos fazendo não somente para agradar o patrão, mas especialmente como se estivéssemos fazendo a Deus, e ainda assim o patrão nos trata mal, nós temos que ter paciência. É o que diz aqui o apóstolo Pedro, porque Deus se agrada. E o maior exemplo de paciência é o nosso Senhor Jesus. Ele sofreu aqui neste mundo por cada ser humano. Nós que éramos escravos do pecado, estávamos condenados à morte eterna. Jesus veio, o povo o rejeitou, a maioria dos líderes judeus e aqueles que governavam naquela época rejeitaram a Jesus, e Jesus suportou tudo com paciência. Por quê? Por amor a nós, para poder nos salvar. E ele foi fiel até a morte, até quando ele foi levado à cruz. Ele suportou todas as afrontas, as injúrias, com paciência. E ele se entregou, morreu por cada ser humano. E todos nós que cremos neste sacrifício de Jesus, que o aceitamos como o Senhor de nossas vidas, nós estaremos muito em breve com ele nos céus, para podermos reinar com ele eternamente. Então que nós tenhamos paciência quando formos maltratados pelas pessoas, não importa se seja patrão ou qualquer outra pessoa, se isso for motivado, essa forma de sermos maltratados, por amor a Cristo, por estarmos fazendo as coisas certas. Que nós tenhamos paciência, perseverança, porque Deus se agrada de cada um de nós. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Paulo ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.